Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula a respeito de um projeto que desenvolve um back-end completo utilizando Node e o ORM Sequelize. Nessa aula, a gente vai abordar conteúdo relacionado a relatórios. Assim como eu fiz nas outras aulas, eu estou te mostrando aqui a branch relacionada ao conteúdo da aula. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo que nós vamos desenvolver durante essa aula, você vai selecionar, você vai entrar no repositório do Git relacionado a esse projeto, vai especificar aqui a branch da aula 4 e vai fazer download desse código, E aí depois você pode abrir no seu computador na ferramenta de sua preferência. Eu vou abrir aqui no VS Code, que é a ferramenta que a gente está utilizando ao longo dos demais vídeos. Então eu estou com o meu VS Code aberto, justamente com o código que eu baixei do repositório, referente à branch da aula 4, e eu vou mostrar agora nesse momento as principais modificações que nós vamos elaborar durante essa aula em relação àquilo que a gente já tinha feito na aula anterior, beleza? Eu vou mostrar aqui então os principais arquivos. O nosso objetivo é trabalhar com os relatórios, nesse código. Então a gente vai ter que especificar rotas relacionadas aos relatórios. Eu tenho rotas relacionadas a relatórios de empréstimos, a relatórios que têm a ver com reservas e relatórios com devoluções e multas, se eu não me engano. Mas a gente vai ficar mais concentrado nessa explicação em relação aos relatórios que têm a ver com os empréstimos, e se você entender o conteúdo desses relatórios que estão relacionados aos empréstimos, com certeza você vai conseguir fazer para os demais conceitos, ou para o conceito que você estiver fazendo também no seu projeto aí de exemplo. Então, a primeira coisa é fazer essas modificações. Aqui eu vou pegar como exemplo um dos relatórios, que é inclusive um relatório que a gente vai testar. Então, como são relatórios, os verbos aqui que a gente vai usar no REST vão ser get, vai ser todos os relatórios relacionados a get. E aqui eu tenho, encontrar o total e a quantidade de empréstimos dos clientes por um determinado período. Esse relatório aqui, ele vai ser um relatório que espera receber duas informações, uma data de início e uma data de término. Caso seja feita essa requisição, passando essa URL aqui, a gente vai chamar o método findTotals, de quantidade de empréstimos of client by período, que é um método do arquivo empréstimo controller. Então, a primeira coisa seriam especificações dessas rotas relacionadas aos relatórios. Depois, a gente viu ali que a gente vai ter que fazer modificações na classe de controle. Então, nessa classe de controle, eu já tinha, eu estou aqui na classe de empréstimo controller, eu já tinha aqueles métodos básicos, para poder listar todos, listar pela APK, criar, atualizar e deletar. E aí, aqui embaixo, eu coloquei todos os métodos relacionados a relatórios. Mais especificamente, o método que a gente estava abordando na explicação anterior, que era esse daqui, que vai listar o total e a quantidade de empréstimos dos clientes por um determinado período. Esses métodos aqui da nossa empréstimo controller são métodos que vão chamar outros métodos da empréstimo service. Então, aquele padrão que a gente está utilizando de camadas, ele continua existindo. Então, no caso do findTotals aqui, se eu entrar no empréstimo service, eu vou abrir aqui agora a classe empréstimo service. Entrando aqui, empréstimo service. O que tem no empréstimo service? De fato, aqui a gente vai ter a implementação dos relatórios, que nada mais é do que o SQL. Então, aqui em cima eu tenho o desenvolvimento de todos os métodos de acesso ao banco de dados para criação de um empréstimo, atualização, deleção. Tudo isso foi discutido nas aulas anteriores. E agora eu tenho também os métodos relacionados aos relatórios dos empréstimos. Eu tenho um find by client para poder listar todos os relatórios de um determinado cliente, find by client end período para poder listar todos os relatórios por um determinado cliente dentro de um determinado período. E aqui embaixo tem os outros, Esses aqui são um pouco mais complexos, a gente está trabalhando com funçõezinhas de agregação, de totalização, a gente tem join e tudo mais. O objetivo aqui dessa aula não é explicar nada relacionado aos SQLs. Então, o que a gente vai discutir aqui é com a premissa de que você já sabe o SQL. É só mesmo como a gente vai fazer a implementação. Então, chegando aqui nessa fase, a gente já identificou tudo aquilo que a gente teve que mexer no código para que a gente pudesse ter essa versão relacionada à aula 4. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir o meu terminal, eu vou dar um npm run dev, Se você baixou zerado, logicamente você vai ter que dar um npm install para você poder instalar as dependências e aí depois você vai rodar. Então eu vou colocar aqui, npm run dev e vou rodar essa aplicação. Para que eu vou fazer essa execução da aplicação? Para abrir o Postman e fazer o teste dessa aplicação rodando.
Então eu subi aqui, lembrando que eu estou rodando com SQLite, né? E agora eu vou abrir o Postman para a gente poder executar esse relatório aqui, ó, mais especificamente, que é um relatório que vai listar o total e a quantidade de empréstimos dos clientes por um determinado período. Então vou abrir o Postman aqui. Abrindo o Postman, eu tenho a coleção aqui das minhas requisições e abrindo a pastinha de empréstimos, né, eu tenho esses gets aqui no finalzinho que são gets referentes aos relatórios. Então eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, no list total by cliente, que é o relatório que vai chamar aquela rota que a gente especificou, find totais entre quantidade, empréstimos, of client by período. Então eu estou passando aqui, ó, duas datas, 1/1 de 2023 e 31/12 de 2023. Se eu der um send aqui e enviar esse relatório, eu vou ter aqui como resultado, ó, essas duas informações. Eu tenho que o cliente José, eu só tenho 2 clientes, né, no meu banco de dados inseridos. Então eu tenho a informação de que o cliente José, ele já gastou um total de R$10 na minha locadora e ele fez um empréstimo, ele está associado a um empréstimo. O cliente João, por sua vez, ele já gastou R$15 e ele é responsável também por um empréstimo. Okay? Se eu chegar aqui, por exemplo, ó, for no empréstimo e fizer fizer um create aqui, ó, vou adicionar mais um empréstimo. Esse empréstimo aqui vai ser associado ao cliente José. Então, cliquei aqui para poder adicionar um empréstimo. Aí o empréstimo foi adicionado com sucesso. Se eu voltar aqui para poder listar esse total aqui, ó, por cliente, isso aqui vai ter que mudar. Essa quantidade aqui tem que ser 2 agora, porque eu fiz mais uma inserção de um empréstimo relacionado ao José. Então, apareceu aqui, ó, cliente José. Agora ele já gastou um total de R$20 na minha locadora e ele fez um total de 2 empréstimos, ok? A implementação, né, desse método relacionado ao relatório. O que tem nesse SQL? Vamos voltar para o código para a gente poder observar. Aqui no código a gente tem, ó, simplesmente esse SQL aqui especificado, né, SQL nativo, vou minimizar aqui. Então eu poderia fazer esse SQL utilizando, né, a sintaxe do SQLite. Mas para a gente poder fazer de uma maneira que funcionaria para qualquer ORM, em qualquer banco de dados, eu fiz assim, ó, direto. Então vou colocar isso daqui, ó, vou dar um Ctrl C e a gente vai executar esse SQL na extensão de visualização do SQLite, tá? Então basicamente o que a gente fez aqui? A gente criou um método, esse método vai obter 2 parâmetros, que são as 2 informações que vão vir, né, na URL, nós vimos isso lá no Postman, tem uma data de início e tem uma data de término. E depois eu chamo o meu objeto de conexão aqui do SQLite e executo uma query aqui. Qual é a query que eu vou executar? É o select, né? E esse select eu vou colocar agora na minha extensão. Então eu vou dar um Ctrl Shift P, vou abrir a extensão do SQLite para a gente poder visualizar o banco de dados. Vou aceitar a sugestão aqui dele de arquivo, aumentar aqui a abinha do Explorer e aqui embaixo aqui, ó, a gente tem todas as tabelas, isso aqui a gente já tinha visto anteriormente. Vamos até dar uma conferida, ó. Os empréstimos, a gente tem agora, ó, 3 empréstimos. 2 empréstimos do cliente 2 e um empréstimo do cliente 1, ok? Mas não é isso que eu quero clicar aqui e eu quero executar um SQL. Então eu clico aqui, ó, falo que eu vou executar um SQL. Qual é o SQL que eu vou executar? Eu vou executar o SQL que a gente copiou aqui, ó, do empréstimo service. Então eu venho aqui, ó, vou copiar de novo, ó, venho aqui até o final e vou selecionar até esse group by aqui, ó, até essa partezinha aqui. E vou colocar para ele poder executar. Vou quebrar ele aqui para a gente poder visualizar ele por completo. Então, ó, tem o inner join aqui entre as tabelas de cliente e empréstimo. E aqui eu vou substituir, ó, certo? O que está acontecendo, né? Isso é até interessante lá no nosso código, se a gente observar. A gente tem, ó, 2 pontos início e 2 pontos término. Esses 2 parâmetros aqui, ó, de acordo com o nosso código, são os parâmetros que vieram na requisição, ok? Então a gente vai pegar esses parâmetros da requisição, que foram mostrados, né, no Postman. Então agora eu tenho um valor para início e um valor para término, que no nosso exemplo era 2023, 1, né, 1/1 de 2023. E 31/12 de 2023 era o término. Daí o que vai acontecer? A gente vai substituir no SQL esses valores. Então onde tem aqui, ó, deixa eu voltar, onde tem início, eu vou colocar aqui 2023, 1/1. E onde tem término, o ORM aqui do SQLite vai colocar, né, em tempo de execução a data que era 31/12 de 2023. Eu estou fazendo isso aqui com a verificação, né, com os operadores relacionais maior e menor para verificar quais foram os empréstimos que estão compreendidos entre essas duas datas, né, 1/1 de 2023 e 31/12 de 2023. Mas a gente podia utilizar o between, até mais interessante que a gente fizesse utilização disso. Mas isso aqui vai funcionar também. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui agora
né? E aqui eu vou substituir, eu vou colocar os dois valores que a gente estava fazendo lá, que a gente estava passando. Então era 2023, 1 do 1, e esse daqui era uma data de término. Aí a data de término que a gente colocou era 2023, 12, 31, né? 31 do 12 de 2023. Isso aqui é o que você vai fazer quando você estiver elaborando o seu SQL. Por quê? Primeiro você tem que se certificar de que o seu SQL está correto. Vir aqui, ó, clicar com o botão direito e mandar executar essa query aqui. Se ele executar, ó, e der tudo certo, o que ele está mostrando aqui? Cliente José, ele tem R$20 em empréstimo e a quantidade dos empréstimos foram 2. E aqui o cliente João, R$15 gastos em empréstimo e um empréstimo é de responsabilidade do cliente João. Esses foram os mesmos resultados que a gente obteve lá no Postman, né? Logicamente, porque a gente está buscando isso da mesma base de dados. Mas eu queria chamar a atenção que o mais importante é você, quando for fazer um relatório, elaborar o seu SQL, rodar o seu SQL numa extensão aqui de visualização do seu banco de dados, para você poder ter certeza de que o seu SQL está funcionando. Depois que você tiver certeza que o SQL está funcionando, basta você ir na sua classe da camada Service e inserir o SQL, como a gente fez aqui, ó. Então eu vou dar um SQLize, que é o meu objeto de conexão, ponto query, e aqui eu coloco o SQL para que ele possa ser executado assim que esse método for chamado. E aí eu retorno, né, os objetos relacionados a essa execução, né, o meu result set, né, o meu resultado, aí, o meu conjunto de resultado, beleza? Então a gente já viu que a sintaxe aqui é simplesmente colocar o SQL. Se a gente tiver algum parâmetro para que seja substituído, a gente vai colocar esses dois pontos, né, e o nome do parâmetro com o qual a gente quer fazer a substituição. E esses replacements aqui, ó, eles definem quais vão ser as variáveis, né, a serem substituídas. No caso aqui, o início e término, e por quais valores que a gente está querendo substituir. No caso, a gente está querendo substituir pelo valor, né, da variável início. Então, eu quero substituir a ocorrência desse dois pontos início aqui pelo valor que está nessa variável início aqui. Se você não quisesse fazer desse jeito, como as variáveis elas têm os mesmos nomes, você poderia simplesmente colocar só início aqui, ó, início, e simplesmente colocar apenas término aqui também, ó. Então, como essas variáveis elas possuem os mesmos nomes, a gente consegue fazer esse tipo de alteração. Então, ele está subindo aqui a minha aplicação e a gente vai testar novamente. Eu vou abrir o Postman para ver se vai funcionar. Então, eu venho aqui no Postman, vou fazer a requisição e ele vai me dar o mesmo resultado, né? Logicamente que agora o cliente José, ele tem apenas um empréstimo, porque eu levantei a minha aplicação novamente, e R$10 aqui é o total, né, de valor gasto do cliente José na locadora. Então, eu vou voltar para o código. Isso aqui era só para mostrar que a gente pode, né, no caso de estar utilizando o mesmo nome de variável, simplesmente colocar o nome da variável, não colocar igual a gente colocou aqui, ó, início, dois pontos início, término, dois pontos término, né? Mas eu vou deixar nesse padrão, do jeito que estava aqui, ó, início, dois pontos início, término, dois pontos término, para ficar claro que eu vou substituir a ocorrência da palavra início, aqui nesse SQL, pelo valor da variável início, que foi obtido no parâmetro da requisição. Assim, né, fazendo o mesmo para término aqui. Beleza, uma outra coisa que a gente tem que conversar é a respeito dessa segunda informação aqui, ó. A gente está colocando type, depois a gente coloca query types.select. Por que a gente está fazendo isso, né? Será que eu posso executar posso fazer o meu relatório sem essa outra informação aqui? Para maiores detalhes, você pode consultar a página que eu vou abrir aqui agora do SQLize. Nessa página, a gente tem várias informações a respeito dos parâmetros que podem ser passados, né, para a execução de um SQL nativo ou outro tipo de SQL. E nesse caso, mais especificamente aqui, a gente está discutindo sobre aquele segundo parâmetro. O que acontece? Eu não vou ler, né, tudo aqui, mas quando a gente faz a execução de um SQL sem passar aquele segundo parâmetro, a gente vai obter dois argumentos, né, duas informações vão ser retornadas. Então eu posso voltar lá para a gente poder visualizar esse exemplo. Então vou voltar para o nosso código, venho aqui e eu vou fazer agora uma modificação nesse mesmo método que a gente está utilizando aí como padrão aí para os nossos testes, e eu vou tirar essa parte aqui, ó, vou recortar isso aqui. Eu tenho que tirar também, deixa eu ver o que está faltando. Ah, tá, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, na verdade eu não posso tirar essas chaves que está fechando aqui não, vou tirar só esse segundo parâmetro aqui, ó. Vou recortar, vou deixar ele levantar a minha aplicação e a gente vai fazer a execução novamente. A gente vai observar que o resultado vai ser um pouquinho diferente. Então eu vou voltar para o Postman,
E agora a gente vai fazer a execução, certo? Considerando aquela modificação que eu tenho lá. Então, observa que esse aqui era o meu resultado, beleza? Com aquela informação do segundo parâmetro. Tirando aquela informação e rodando no SQLite, o meu banco de dados é o SQLite, se eu executar, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter uma segunda informação aqui também. Então, eu tenho a minha primeira informação. Agora, a gente pode observar que está sendo retornada aqui no formato de um array. Então, eu tenho um array com duas posições aqui, duas informações. Primeiro, o result set, ou seja, o resultado, né, da execução. São os dois clientes, as informações de total, quantidade de cada um deles e tudo mais. E essa segunda informação que veio vazia. Essa segunda informação aqui é um metadado. Então, ele vai colocar algumas informações, por exemplo, quantas tabelas que a gente foi consultar com base nesse SQL, quais foram as tabelas afetadas e tudo mais. Só que ele não mostra nada aqui porque a gente está utilizando o SQLite, né? E o SQLite ele é muito simples, ele não tem esse tipo de informação. Para ficar mais claro que a gente de fato está tendo essas duas informações resultantes a partir da omissão do query types lá que a gente fez, eu vou voltar no meu código e vou configurar a execução do meu código para o PostgreSQL. Então, se você lembrar bem, ó, nessa pastinha config aqui, a gente faz a configuração de conexão do nosso banco de dados. O nosso banco de dados, aqui ó, no config aqui, o que a gente tem a configuração. O nosso banco de dados está em ambiente de teste, então eu vou comentar aqui, não quero mais trabalhar com o SQLite, a gente vai trabalhar, e eu vou descomentar essa parte aqui, ó, considerando a configuração para o PostgreSQL. Logicamente, eu já tenho esse banco aqui, ó, com esse nome, criado na minha máquina, e eu levantei minha aplicação agora apontando para o PostgreSQL. Se eu voltar para o Postman agora e executar a minha mesma requisição, a gente vai observar que esse segundo parâmetro aqui, que essa segunda informação retornada, ela vai agora ganhar corpo. Então, eu vou executar e a gente vai visualizar. O resultado foi o mesmo, cliente João, com um total de R$15, um empréstimo, cliente José, mesma coisa, isso aqui foi igualzinho. Só que aqui, ó, agora a gente tem, qual foi o comando executado, select, quantas linhas, né, que a gente resultou nesse result set aí, 2, e aqui ele vai mostrando quais foram as linhas, quais foram os campos, quais os tipos dos campos e por aí vai. Então são informações que ele vai dando em relação a esses metadados relacionados à execução desse SQL. Daí a gente volta no nosso código, eu vou voltar aqui no nosso código, mais especificamente, né, na classe empréstimo service, e aqui a gente entende o seguinte, se a gente não passar a informação que a gente tinha passado, ele retorna os metadados. Mas se eu chegar aqui e mantiver aquele segundo parâmetro para as minhas configurações de execução do SQL, eu estou dizendo para o SQLite o seguinte, olha, eu quero executar esse SQL como um select simples, ou seja, eu estou interessado apenas no resultado, no result set, eu não preciso de metadados. Daí se você coloca isso aqui e volta lá no Postman e faz o teste novamente, lembrando que a gente está no PostgreSQL aqui, ó, eu vou fazer a execução agora, a gente vai observar que essa informação de metadados ela não vai vir mais. Então eu vou dar um sem aqui e a gente tem apenas o resultado, né, que a gente precisava no nosso SQL. Então, basicamente, né, essa é a diferença da gente estar utilizando aquele segundo parâmetro, aquela segunda informação. Na maioria dos casos, voltando aqui, ó, a gente não vai estar interessado nesses metadados, então a gente vai acabar passando, eu pelo menos aqui nesses exemplos, em todos os métodos de SQL, eu fiz a utilização do type, né, desse segundo parâmetro, para deixar claro que eu estou interessado apenas no result set, eu não estou interessado nos metadados. Beleza? E aí você vai fazer todos os seus SQLs, vai testar os SQLs na extensão que você estiver trabalhando, tendo certeza que o SQL está funcionando, você vai colocando esses SQLs no seu código na camada Surface. Beleza? Bom, voltando aqui para o repositório, eu espero que isso tenha contribuído no seu aprendizado, que você tenha entendido, né, uma maneira aí da gente poder criar os relatórios. E é isso que eu tinha para dizer nessa aula, espero que você possa continuar assistindo os próximos vídeos. Até o próximo.